7 de setembro de 1995. 173 anos da independência do Brasil. Este é o cerimonial do 7 de setembro. Passamos então à formação do palanque oficial. Convidamos inicialmente o excelentíssimo senhor Olinto Cristiano Estraza Bosco, digníssimo presidente municipal em exercício, prefeito municipal em exercício de Pinhalzinho. O ilustríssimo senhor Osílio Miguel Londero, meritíssimo juiz de direito da comarca de Pinhalzinho. Ilustríssimo senhor Armelino Trentin, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convidamos os vereadores Ireno José Mati, Gilmar Morello, Jaime Batiste, Wilson Albino Zida, Ladir Gassol, Arlos Ruiz, Regis Miguel Comiroto, Antônio Galina e coletivamente os suplentes de vereador. O ilustríssimo senhor Odenir Petroli, digníssimo secretário municipal da Educação e Cultura e demais secretários da administração. Queremos registrar a presença do ilustríssimo senhor Vicente Teles, digníssimo historiador, membro do Conselho Estadual da Cultura do Estado de Santa Catarina. Convidamos o ilustríssimo senhor Santo Rosseto, digníssimo pró-reitor, Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC Campus de Chapecó. O ilustríssimo senhor Altir Pedro Goederte, digníssimo representante do reitor da Universidade do Contestado, Caçador, Santa Catarina. Ilustríssimo senhor Marcos Bruxel, digníssimo pároco de Pinhalzinho, ou seu representante. Ilustríssimo senhor Paulo Aguiar, digníssimo pastor da Assembleia de Deus de Pinhalzinho. Convidamos também o coordenador regional da Assembleia de Deus. Passamos neste momento a convidar os diretores de estabelecimentos. Ilustríssima senhora Noêmia Gribler, digníssima diretora da Escola Básica Venerino Jungs. Ilustríssima senhora Fátima Solagno, digníssima diretora do Colégio Estadual José Marcolino Eckert. Ilustríssima senhora Ivanete Steffens, digníssima diretora da Escola Básica José Teobaldo Uzzi. Ilustríssimo senhor Wilson Canzi, digníssimo diretor do Colégio Plínio Arlindo Dez. Ilustríssima senhora Nair Stroyer, digníssima primeira-dama do município de Pinhalzinho. Para representar as polícias civil e militar, convidamos o soldado da Costa. Convidamos também demais lideranças de entidades em geral presentes a este evento. Passamos então ao hasteamento e à execução do hino. Para hastear a bandeira do Brasil, convidamos o excelentíssimo senhor Olinto Cristiano Estraza Bosco, digníssimo prefeito municipal em exercício.
A bandeira do município, o ilustríssimo senhor vereador Armelino Trentin, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores. Bandeira do Estado de Santa Catarina, meritíssimo juiz da comarca de Pinhãozinho, doutor Osir Miguel Lontero. Pedimos a todos para que tomem posição de sentido para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Transferimos nesse momento o cerimonial para o palanque dos jagunços. Nós gostaríamos inicialmente de convidar a autoridade maior do município, a primeira-dama e os professores representantes de universidades para receber aqui um troféu jagunço com o qual se identificam e trata-se. Gostaríamos que viessem a este palanque para serem homenageados nos moldes do caboclo nativo que nos gerou pelo sangue a divisão da terra do oeste, para que o progresso de hoje possa ser desfrutado pelas gerações, pelos irmãos do futuro,
que somos nós, que ressuscitamos nos seus sonhos, que foi a divisão dos grandes latifúndios, dividido em pequenas glebas, que permitiu vir para cá os imigrantes que estavam no Rio Grande do Sul e aqui construir o progresso que hoje nós desfrutamos. Convidamos rapidamente o senhor prefeito, a primeira-dama e os representantes de universidades que aqui estão, e sobretudo da Universidade do Contestado e da UNOESC de Chapecó. Convidamos a guerreira Maria Rosa, guia espiritual e chefe do povo, guia espiritual e chefe militar do povo de Caraguatá. Lídima, representante da juventude catarinense, ela que em defesa da sua integridade física e moral e da honra própria e de seu povo, combateu as forças do general Gameiro no reduto de Caraguatá para colocar o chapéu jagunço na cabeça de cada um das autoridades aqui convidadas para receber esta honraria. Tivemos aqui a honraria prestada ao professor Altir, representando a Universidade de Caçador, mais precisamente o reitor, e o nosso grande professor Rosseto. Queremos lembrar que o contestado tem os seus antecedentes, tem as causas determinantes, tem as dimensões e tem os efeitos. Os antecedentes da história do contestado estão no paraíso ecológico que aqui existia, com os índios livres andando nesses sertões sem serem molestados. Este é o primeiro quadro que nós vamos apresentar. Mas as causas determinantes foi a terra, a luta pela terra, que ainda hoje é um problema, não só no Brasil, mas também no mundo. As causas determinantes, as dimensões da guerra do contestado implicou em 80% das Forças Armadas Nacionais da época, com 13 expedições militares em períodos diferentes, a última com 7.500 homens. Mais de 20 mil irmãos nossos mortos. E com uma particularidade, pela primeira vez na história das Américas se empregou avião para reconhecimento e combate. Combate porque foram lançadas bombas caseiras incendiárias nas selvas para espantar e desalojar os caboclos nos lugares inóspitos. Logo, além de ser utilizado para um fim, foi também para outro. Além de usar o avião para observação, também usou-se o mesmo avião para a guerra. Dispensa lembrar a história dos nossos índios de hoje. Mas o Colégio Teobaldo teve um trabalho de arte, transformando suas salas em oficinas de arte. E assim preparou uma demonstração que nos dá a sensação de estar chegando aqui em Cabral e encontrando o Brasil. Nos lembra o pincel do grande catarinense Vitor Meirelles, quando pintou a primeira missa. E foi sobre esse tema que o nosso grande José de Alencar escreveu o Guarani. E foi sobre esse mesmo tema que Carlos Gomes compôs uma música em cima da história e ao lançar no Teatro de Milão, teve o mundo a seus pés. Vamos dar início a esse desfile com a presença do nosso índio brasileiro, começando pela taba, pela sua medicina, os seus artesanatos, pelas suas armas, pelos guerreiros, ao som desses primeiros acordes que nos lembram o Brasil de antanho.
Aqui estamos vendo e vamos aplaudir. A escola Teobaldo Huth, que teve trabalho de arte, trazendo para esta população da cidade, capital da amizade, que é Pinhalzinho, um exemplo de trabalho, de pesquisa, de conhecimento, de cultura, de civismo, de patriotismo, de amor ao passado, de respeito pela vida do índio. Merece os aplausos. É a Escola Básica José Teobaldo Huth. Estamos aí contemplando os nossos guerreiros indígenas, um trabalho de pesquisa, um trabalho de investigação científica, documental, um trabalho de arte, transformando as salas de aulas em oficinas, pintando penas de galinha, dando todos os matizes das selvas amazônicas e do Brasil. Um trabalho digno do maior aplauso da comunidade e principalmente da cultura. Aqui nós já encontramos o nosso índio de hoje, o índio de rádio de pilha, o índio que nas calçadas vende os seus produtos sem ter o devido reconhecimento pela sociedade e, sobretudo, pelas autoridades.
trabalhos de arte, trocado muitas vezes por comida e muito mal paga. O índio que representa a lavoura, o índio que já trouxe a demonstração da medicina, dos seus artesanais e de todos os seus objetos de uso pessoal. O índio que hoje vive nas calçadas. Os índios que lutam pelas demarcações de terra no Brasil. Os índios cuja cultura precisa ser resgatada, respeitada. O índio que vivia nesse paraíso ecológico, nesses sertões livres, bebendo de águas cristalinas, nutrindo-se da natureza, da fauna, da flora. O índio que, sem dúvida, dá um exemplo de convivência com a ordem natural do universo. O índio que não conheceu poluição, hoje, com a civilização branca, ele está em muitas cidades, vivendo esse quadro que nós contemplamos, com a cultura que foi anulada, mas também esses sertões habitados por índios um dia receberam a civilização branca. Foi Colombo, foi Cabral, foram os sefardis jogados em número de 400 mil no Brasil, sem nome. Mas os sertões do oeste foram ocupados, foram sendo adentrados pelos tropeiros. A estrada das tropas que liga Viamão-Sorocaba, seguindo o traçado da 116, por ali passaram milhares de muares que foram ser domados em Sorocaba, onde havia uma feira de venda de animais. Mas esses sertões também receberam aqui os tropeiros. Receberam aqui também aqueles que vinham abrindo picada, que vinham em busca de um novo mundo, de um paraíso. Eles eram bem recebidos pelos índios. Esse cavalo não gosta de poluição sonora. Adentrando os sertões em lombo de cavalo, com seus pertences, com seus objetos caseiros, trazidos nos cestos, aqui entraram os nossos tropeiros, no período do tropeirismo. Conquistada essa terra argentina, a região do contestado, que era a terra da promissão, transformou-se na terra da ambição e da ganância. A erva mate foi o imã de atração da riqueza fácil. A erva mate, conhecida como ouro verde, teve os seus primórdios nos tupis guaranis, transferido o bom hábito e o cultivo do chimarrão, que nos alimenta e alimenta também amizades. Aí está o trabalho de Léo Clube, desta comunidade. O trabalho
trabalho de dimensões patrióticas, mostrando o primitivo ervateiro. E é bom que se diga que foi do desgalhador de erva, quando o garoto, a criança, já começava a exercitar-se, subir em erva mate, desgalhando, que ele passou a exercitar o manejo da arma branca, o manejo do facão. Aqui está o processo do desgalhamento, aqui o da sapeca, ali o do carijo, ali o da cancheada e naquele pilão o soque da erva mate. Esta foi a grande fonte de riqueza dos primórdios na região do Contestado. E aqui o chimarrão, encampada a erva mate, a árvore, como símbolo, árvore símbolo do Rio Grande do Sul. Aqui as nossas homenagens ao Neo Clube pelo brilhante trabalho desta alegoria em cima da história da erva mate. Desde o abate, desde os raídos, desde o sapeco, desde a secagem no carijo e depois o cancheamento e o soque nos pilões. O ciclo da madeira é representado pela Câmara Júnior. Também traz um caminhão alegorizado mostrando o processo primitivo da exploração da madeira. Uma bela alegoria em que nos lembra o tempo do imigrante que desmembrava a madeira serrando no serrote, atorando ou mesmo tirando as tábuas. Foram, meus senhores, a erva mate e a madeiras os grandes imãs de atração dos potentados, dos coronéis de fazenda, dos empresários da época, que para cá vieram, representando os status sociais da região do Sertão. Os coronéis, simbolizados pelo CTG Porteira do Pinhal, aqui aparecem numa demonstração de patriotismo, numa demonstração de civismo, reconstituindo a presença dos primeiros exploradores da região, os grandes coronéis. Um quadro, sem dúvida, muito ilustrativo da presença dos coronéis na época e também da negra fase do coronelismo que teve como patrono nacional Pinheiro Machado e em Santa Catarina, Vidal Ramos. Mostrando a bandeira do patriotismo, a bandeira de suas origens do Rio Grande do Sul, a bandeira de Santa Catarina, estado adotado por todos aqueles que migraram para a região do Contestado. E aqui, senhoras e senhores, um quadro histórico. A presença de Agostinho Saraiva, o grande castelhano que viera do Uruguai. O castelhano vindo do Uruguai, vindo da fronteira, apresentou-se nos redutos, manifestando o seu desejo de lutar pela justiça, pela igualdade, pelo sentimento de respeito pela vida. Agostinho Saraiva, o vulgo castelhano e o seu piquete chucro, que a 26 de setembro tomaram a cidade de Curitibanos, queimaram 18 casas, incendiaram a prefeitura, queimaram o cartório. O homem tremendamente temível e marcado para morrer pela cidade de Lages
cobra se mata pela cabeça, mas essa cobra que está deve ser morta do rabo para a cabeça. Tal foi a sua indignação e o seu sentimento de vingança contra aquelas injustiças. Aqui ainda fazendo parte do CTG Porteiro do Pinhal, marcando a presença do gaúcho. A presença do gaúcho, cuja cultura hoje é absorvida por Santa Catarina, sobretudo no oeste. Aqui está a presença da tradição gaúcha, a presença do gaúcho na região do contestado. Eram homicidados políticos, eram criminosos que atravessavam o Rio Uruguai e estavam livres da perseguição daquele estado. Vieram em busca de uma nova pátria e foram os grandes insufladores dos nossos caboclos na luta contra a opressão, na luta contra o coronelismo. Foram eles que pegaram os nossos caboclos pacíficos, serenos, calmos, tolerantes e mostraram que eles deveriam parar de andar de joelho e que deveriam reagir. Eles eram remanescentes de farrapos, eram remanescentes da Revolução Federalista de 93. Com a construção da estrada de ferro, com 15 quilômetros de cada lado, cedido às companhias construtoras daquela estrada, além de 30 mil réis por metro linear, o povo foi expulso, tocado, enxotado, escorraçado, a bico de sapato e ponta de baioneta. Esse povo desassistido, esse povo sem esperança, só tinha a expectativa, uma esperança na transcendentalidade. Na transcendentalidade. Foram reunir-se em torno de um monge, primeiro João Maria d'Agostinho, que havia percorrido em anos anteriores a região e deixado aqui o seu carisma de santidade. Desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde veio João Maria de Jesus, Anastácio Marcafi, que teria nascido no mar, criado na Argentina, e percorria a região do Rio Grande do Sul, adepto das hostes de Gomercindo Saraiva, dizendo-se irmão do primeiro monge. O primeiro pregou a mensagem contida na Bíblia, o segundo pregou a organização social e política representada nessa bandeira branca provida de uma cruz verde, e o terceiro monge pregou a necessidade da organização armada. Daí, 3 homens nascidos de um só corpo: Bíblia, bandeira e espada. O reduto de Caraguatá abrigou uma menina com 15 anos de idade, que depois do massacre de Itaquaruçu, os poucos sobreviventes, chegando em Caraguatá, demonstrando um desconcertante desânimo, essa menina, dotada de poderes paranormais, revestira-se de um poder transcendental e exerceu um magnetismo sobre 6.000 fanáticos naquele reduto. Maria Rosa, que vestia-se de branco, levava flores no cabelo, no fuzil, montava um cavalo branco, combatia com a espada, foi cognominada a Joana d'Arc do sertão catarinense. Ela manteve no seu ministério os pares de França e as virgens, aqueles o exército de elite, e estas o elo de ligação entre a terra e o céu. Estamos vendo os pares de França, essa bandeirola branca, eles usavam para tapar o olho do inimigo nos combates de arma branca, e com a mão direita, eles levando a espada, levando o facão, eles atacavam o inimigo. Então a bandeirola, havia uma crença de 3 cruzes no ar, eram 50 inimigos cabeludos que morreriam do outro lado. Eles representam o exército de elite. Ferido nos seus brios, transforma-os em demônios de fúria. Coragem, inventiva e pertinácia.
Exército de Elite, Guarda de Honra de Maria Rosa, cuja dança, infelizmente, não houve tempo de poder se apresentar nesta oportunidade. Mas ainda em Itaquaruçu, um ano depois do combate de Irani, após a simulação feita por o fanático Eusébio, de que sua neta havia recebido a mensagem do José Maria para reunir-se em Itaquaruçu, reedificar a Cidade Santa e aguardar o seu místico retorno, que despencaria das nuvens acompanhado do exército encantado de São Sebastião para redimir o povo oprimido. Essa voz correu o sertão, e para Itaquaruçu acorreram todos os sertanejos. E ali criou-se as grandes procissões, inclusive a confraria do Menino Deus, o Joaquim, que vai à frente, levando a bandeira branca, símbolo da pureza, símbolo da esperança, está no verde. Também já naquela época, o seu protesto contra a devassa das nossas matas, hoje um clamor universal. Joaquim, à frente das virgens, na procissão do quadro santo de Itaquaruçu. Vamos aplaudir. A cabeça raspada tem uma razão. Os coronéis prendiam os seguidores de José Maria, amarravam em cruz de cemitério, raspavam a cabeça, davam uma surra de vara de marmelo e um banho de sal grosso, de salmoura. Ao chegar nos redutos, eles decidiram adotar a cabeça raspada para se distinguirem dos demais. Em contraposição, os policiais, os coronéis eram chamados de peludos. As virgens, todo esse quadro representado pela escola Vanderlinde, Vendelino Jungs. Muito bem, obrigado. Elas representam o elo de ligação entre a terra e o céu. Eram os padrões de educação recebidos no sertão. A mãe, o pai, a família primava pela pureza, pela dignidade, e que a elas aparecia as manifestações do céu em decorrência da sua dignidade e pureza. Aliás, esse é um princípio bíblico. O Espírito Santo só se manifesta onde existe pureza e dignidade. E esses padrões, embora hoje contestado por alguns, era o exemplo da família cabocla, da generosidade, da fraternidade, do amor e da justiça social. Seguiam-lhe esse quadro ainda a imagem de São Sebastião, que era o santo da devoção cabocla. São Sebastião, a quem o capitão Rosinha, depois de prender o santo e deixar debaixo da sua cama, acusava-o pela responsabilidade da guerra nos momentos de delírio, e ali vem sendo transportada exatamente a cruz e o santo. Vamos agora convidá-los para cantar, mesmo onde estão, o hino das procissões. Alta cruz do santo monge, tem um grande nome escrito, João Maria Agostinho, protetor do povo aflito. João Maria Agostinho, protetor do povo aflito. Alta cruz do santo monge, tem um grande nome escrito, João Maria Agostinho, protetor do povo aflito. Viva São Zé Maria! Viva São Sebastião! Virgem Maria, não permitais que eu viva e que eu morra em pecados mortais.
Alta Cruz do Santo Monte, tem um grande nome escrito, João Maria D'Agostinho, protetor do povo aflito. João Maria D'Agostinho, protetor do povo aflito. Eles são os expulsos das terras, aquele que nas descendências já estavam por séculos nas margens do Rio do Peixe, exatamente onde as terras são mais férteis. Ali, de um momento para outro, o Brasil, que ainda hoje não tem suficiente segurança, já naquela época, ou muito mais naquela época, não tinha polícia. Foi necessário que as empresas construtoras organizassem o seu exército para expulsar da área dos 15 quilômetros todas aquelas famílias que ali estavam por séculos nas descendências, às margens do rio, onde realmente as terras são mais férteis. E é preciso observar, talvez cause estranheza, o chapéu do cangaceiro. Os nordestinos aqui presentes representam aqueles convidados e aliciados em todo o Brasil para fazer a terraplanagem, a picareta. Muitos deles, na maioria detentos, tirados das prisões de Pernambuco, de São Paulo, do Rio, e trazidos entregues em regime de escravidão. Grande quantidade não aceitando o regime de escravidão. Não aceitando o regime de escravidão, insurgindo contra seus opressores, foram degolados. E diz um engenheiro que por semanas consecutivas, as águas do Rio do Peixe corriam rubras, tal era a quantidade de sangue dos degolados. Restabelecida a ordem, demarcados os limites entre os dois estados, o governo de posse das terras passou os grandes latifúndios para as companhias colonizadoras, que por sua vez as dividiram em pequenas grebas e foram vendidas a imigrantes que para que vieram e construíram o progresso que hoje desfrutamos. Devemos aos primeiros pioneiros que adentraram nessa terra. A história nos mostra um gigante. Ele veio de trem, navio ou a pé. Meu irmão, meu querido imigrante, que o Brasil recebeu com carinho. Teu trabalho gerou o progresso. Teu amor construiu Pinhalzinho. A história nos mostra um gigante. Ele veio de trem, navio ou a pé. Meu irmão, meu querido imigrante, que o Brasil recebeu com carinho. Teu trabalho gerou o progresso. Teu amor construiu Pinhalzinho. Teu trabalho gerou o progresso. Teu amor construiu Pinhalzinho.
O chope não pode faltar. Mas no dia da pátria o Fritz vai desfilar. O Fritz também veio junto. O chope não pode faltar. Mas no dia da pátria o Fritz vai desfilar. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. História do ladrão gigante, ele veio de trem, navio ou a pé. Ele veio grande, que o Brasil recebeu com carinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. Também veio junto, a chope não pode faltar. As polícias da pátria, o Fritz vai desfilar. Ixi, o Fritz também veio junto, o chope não pode faltar. Porém, no dia da pátria, o Fritz vai desfilar. Olha, não gosta gigante, ele veio de bem, ao quilo a pé. Chegou meu querido imigrante, que o Brasil recebeu com carinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu. Me basta que ela soy bella, e chomma la rilaré, la viva l'amor. Também veio junto, a chope não pode faltar. Porém, no dia da pátria, o Fritz vai desfilar. O Fritz também veio junto, a chope não pode faltar. Porém, no dia da pátria, o Fritz vai desfilar. A história nos mostra um gigante, ele veio de trem, navio ou a pé. Meu querido imigrante, o Brasil recebeu com carinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. Teu trabalho gerou o progresso, teu amor construiu o Pinhalzinho. Os sertanejos catarinenses, pressionados pelo coronel Albuquerque e curitibanos, atravessaram o Rio do Peixe, área que estava sob a jurisdição do Paraná. Aquele estado tomou como invasão do seu território. E levanta-se em Curitiba um grande movimento popular, onde se dizia que o Paraná odeia derramamento de sangue, mas que estariam todos unidos como se fosse um só homem para defender os seus direitos. E para ali mandou o Regimento de Segurança do Paraná sob o comando do João Roberto, um coronel prepotente, arrogante, que pretendia uma promoção a general. Pretendia também entrar na vida pública, na vida política, e não aceitando os conselhos e as ponderações da região.
do coronel sobretudo Domingos Soares, que era considerado o pai dos pobres em Palmas. Ele quis atacar a qualquer preço a vida dos sertanejos, sem nenhuma razão, para esse estupim da Guerra do Contestado. Nesse instante nós vamos receber, representado pelo Corpo de Bombeiros da comunidade, o Exército, o Regimento de Segurança do Estado do Paraná, que entra em postura militar, que deve ser aplaudido pelo seu entusiasmo no sentido de reconstituir. No sentido de reconstituir para todos nós o que teria sido aquela tragédia da qual originou-se uma guerra que durou 4 anos, que ceifou a vida de mais de 20 mil sertanejos e que trouxe grandes desgostos para a família. O coronel João Gualberto dá instrução a seus soldados, prepara-os para que eles se desloquem para o local estrategicamente preparado, num croquis onde eles deviam se postarem para aguardar o inimigo. Eles tomam posição e se deslocam para o local do ataque aos nossos sertanejos. Sem dúvida, um belo trabalho dos soldados do Corpo de Bombeiros Voluntários de Piauzinho. Eles se encontram na posição correta segundo o comando e aguardam daquele lado, do nosso lado, aqui à esquerda, para lá estaria o inimigo. Os jagunços, entretanto, infiltraram alguns bombeiros no meio e descobriram a estratégia e prepararam a sua contra-estratégia, contornando uma elevação do terreno, passando por dentro de um córrego. Os jagunços começam a se deslocar, também cautelosos, e pegam por trás. Eles pegaram por trás sob o grito de morra pelo... Meus senhores, na sequência, nós pedimos um pouco de silêncio para ver esse final, que tem a participação de 2 guerrilheiros, um de um lado, outro do outro, que foram ao campo de batalha e ali estavam conferindo os seus mortos, quem era quem, e aparece primeiro um. Nesse instante, adentra um maragato, procurando seus companheiros, porque eles vieram do Rio Grande do Sul. Estimularam a luta, a peleia, a resistência. E nesse meio surge o outro. E dali a pouco se estranham.
senhores, nós pedimos reverência. Já não é mais apenas silêncio, nós queremos reverência, porque nós estamos, embora reconstituindo, tratando de vidas. Vidas humanas. Vidas de grande valor, principalmente de padrões morais. Porque o jagunço perdeu a guerra. Ele foi vencido na luta, mas ele sempre foi invencível na dignidade e foi incorruptível na honra. E esse exemplo hoje está precisando muito para o nosso país. Diante dessa cena, diante desse quadro, ali estavam armas brancas, armas de fogo, sangue correndo, porco comendo, miolo e cadáver. As mulheres que moravam em volta, e a minha mãe tinha 4 anos de idade, foi na garupa do cavalo da minha avó. Elas foram àquele local e diante da cena de ver o marido, de ver o filho, de ver o pai morto, elas emitiram um grito de dor, um grito de desespero, um grito de inconformidade. Em seguida, elas são dominadas por um sentimento de vingança contra a injustiça praticada. Impotentes para vingar como seus maridos o foram na luta, só restava uma coisa a fazer: chorar. Cala-se a mata, a fonte rumoreja como um requiem ao pranto que roreja. Na sua dor a sertaneja abre seus lábios numa prece, humilha e doída pelos seus que a injustiça fizera deserdados. E chorou triste a mãe do contestado, tão triste que chorar fez até Deus. Exauridas pelo choro, ressecadas pelas lágrimas, elas soluçavam. Uma sertaneja encontra no bolso de um guerrilheiro um bilhete. Esse bilhete, na verdade, é real. Examinemos e ouçamos o texto. Nós não tem terra, tudo é pra gente das Europa. O governo expulsa e mata os fios da nação. Desse silêncio profundo e desse soluço profundo nasce uma constelação, e do silêncio a busca da consolação em Deus, a oração. O pretexto do tal fanatismo, o massacre de Itaquaruçu, inocenta o coronelismo, matando rebentos, famintos e nus. E olho por olho e dente por dente, de cada inocente fez alvo de obuso. Contestado que foi o império,
hoje é um cemitério sem nome e sem cruz. Eram rezas entrecortadas por soluços que expulsavam das suas entranhas a sombra da morte e fazia renascer no vermelho do solo úmido pelo sangue de seus homens um pequeno foco de luz, a luz da esperança por um dia que ainda não clareou, a luz da esperança por uma vitória que ainda não veio, a luz da esperança de um sonho de justiça para todos os brasileiros, alimentado no coração do sertanejo do oeste catarinense. Agora eles fecham a roda de onde vai nascer a bandeira, símbolo da fidelidade, símbolo da esperança, símbolo do protesto contra a devassa da natureza. Nesse instante, levanta-se na figura de uma criança a bandeira, símbolo da união dos sertanejos. Estão os nossos guerrilheiros convidados a se unir de frente ao palanque para o encerramento do evento. Vicente Teles, a comunidade toda está emocionada. Passamos então às alocuções. Anunciamos inicialmente a palavra do ilustríssimo senhor Odenir Petroli. Porque o que foi mostrado aqui falou por si só. A emoção tomou conta de todos. E é com esta emoção que eu, coordenador deste desfile, amparado pelo meu braço direito, o professor Vicente Teles, coordenamos ao longo de 20 dias os trabalhos desse desfile. E é por isso que, com grande emoção, em nome da Administração Municipal de Pinhalzinho, em nome da Secretaria Municipal da Educação de Pinhalzinho, eu quero apenas agradecer. Agradecer com um profundo coração a todos os que nos visitam neste momento, as autoridades constituídas em todos os seus poderes, as pessoas que nos visitam de outros municípios, da Universidade do Contestado de Caçador, o professor Altir Guedert, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de Chapecó, o pró-reitor Santo Rosseto, e tantas outras pessoas que nos visitam. Sem dúvida alguma, o trabalho ao longo desses 20 dias, desenvolvido pelas direções das escolas, através das suas equipes, dos clubes de serviços, através dos seus dirigentes, e por nós, Vicente e eu, coordenando os trabalhos. Valeu a pena. Até o tempo foi generoso conosco e colaborou para que este ato tivesse pleno êxito. E o êxito foi alcançado. O objetivo foi alcançado. O nosso grande objetivo era resgatar a cultura catarinense, a cultura brasileira que está se perdendo.
Infelizmente, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos recomeçar a reconstruir esse país. Precisamos começar a reconstruir a cultura catarinense. E aqui nós mostramos que é possível. Eu me lembro que nesta data, há um ano atrás, esta praça não recebia mais que 200 pessoas, porque não tinha um motivo para comemorar. E hoje está aqui, um ano depois, um ano após, 20 dias após o desafio, as pessoas aceitaram o desafio e aqui vieram para mostrar que o civismo não morreu, que o amor à pátria não morreu, que o amor a Pinhalzinho não morreu. Pelo contrário, está cada vez mais vivo, está cada vez mais sólido. E é por isso que nós agradecemos mais uma vez a todas as pessoas que ficaram aqui em pé, assistindo, aplaudindo, a todos aqueles que nos incentivaram. Muito obrigado em nome da administração municipal de Pinhalzinho e de todos os que participaram aqui. Mas eu quero pedir permissão a vocês para fazer um agradecimento especial de coração a uma pessoa que deixou o seu município, que deixou os seus afazeres, que deixou os seus trabalhos e aceitou o nosso desafio de vir até nós e nos auxiliar para que pudéssemos realizar esse desfile. Na pessoa do historiador Vicente Teles, ele que é membro do Conselho Estadual de Cultura, ele que faz esse trabalho tão belíssimo, provado aqui mais uma vez, depois de tantos outros já realizados. Nós não temos palavras para agradecer, professor Vicente, mas tenha certeza, o povo de Pinhalzinho não vai esquecê-lo tão facilmente. As crianças com as quais o senhor conviveu nas escolas, nos clubes de serviços, essa juventude cheia de garra, por certo não haverá de esquecê-lo tão fácil. E Pinhalzinho certamente haverá de reverenciar vossa pessoa por muito tempo. Eu especialmente quero te dar um abraço, porque nós confiamos na tua pessoa, confiamos no teu trabalho, e aqui está provado mais uma vez o teu potencial. Pena que cada município do estado de Santa Catarina não tenha uma pessoa que possa chacoalhar cada um de nós para acordar o civismo que dorme dentro da gente. Muito obrigado a todos. Queremos com o coração cumprimentar a todas as pessoas que aqui compareceram para acompanhar essa solenidade do dia 7 de setembro de 1995. Com carinho cumprimentar o prefeito municipal em exercício, Olinto Cristiano de Trasabot, e também cumprimentar as demais autoridades que aqui compareceram para acompanhar esse espetáculo que Pinhalzinho pôde comprovar hoje. Um espetáculo que emocionou a todos nós. Um espetáculo que Pinhalzinho desconhecia parte da sua história. E eu gostaria dessas poucas palavras que eu vou transmitir hoje, em dizer de que o sangue derramado na Guerra do Contestado continua sendo derramado pelas lideranças assassinadas, lideranças sindicais, lideranças da igreja, que lutam por uma justa causa e derramado o seu sangue. E recentemente, esse sangue derramado na Guerra do Contestado foi derramado também por irmãos nossos que foram massacrados no acampamento de Cumbiária, na Santeninha. Então esse sangue continua sendo derramado por uma causa justa, por uma causa da terra, da justiça e da vida. E também essa luta continua na vida de todos nós no dia a dia, para a sobrevivência, para que os nossos jovens, nossas crianças, tenham uma pátria melhor e consigam ter dias melhores em suas vidas. Oxalá que todos nós tenhamos a coragem para cada dia sermos os heróis da nossa pátria. Muito obrigado. Excelentíssimo
em nome de quem saúdo todas as autoridades educacionais presentes a este ato, demais autoridades civis, eclesiásticas, senhoras e senhores. Primeiramente, cumpre-me felicitar os organizadores desse tão belo evento que assistimos há poucos instantes. Vivemos a cores, com personagens de garra, apesar do amadorismo, demonstraram profissionalismo na demonstração, na revivência da história do contestado. Senhoras e senhores, por ocasião do ato cívico que marcou o início das comemorações alusivas à Semana da Pátria, tive a oportunidade de ouvir os alunos das escolas do nosso município e constatar, naquele ato cívico, o desejo de reformas daquelas crianças e adolescentes que estavam representando a opinião dos jovens de nosso município, do nosso estado. O Brasil, que hoje comemora 173 anos de sua independência, já viveu os mais variados sistemas de governo. O Brasil de ontem não é mais o Brasil de hoje. Não pretendendo me estender, e finalizo registrando que o Poder Judiciário está, sim, atento às questões sociais, às necessidades da reforma e com muito zelo na melhor prestação jurisdicional. Obrigado. Encerrando esse ato, passamos à locução do Poder Executivo. Ouviremos a mensagem do Excelentíssimo Senhor Olinto Cristiano Estraza Bosco, digníssimo prefeito municipal de Pinhalzinho, em exercício. Bom dia a todos. Eu gostaria, nesse momento, de convidar o professor Vicente Teles para que fizesse parte do palanque oficial do nosso município. E também o nosso secretário municipal de Educação, Ademir Petrola. Senhor Armelino Trentin, presidente da Câmara de Vereadores, senhor Osir Miguel Londero, meritíssimo juiz da comarca de Pinhalzinho, senhor Ademir Petroli, secretário de Educação de Pinhalzinho, e demais autoridades presentes. Neste ato, só me resta agradecer a todos aqueles que participaram deste evento, citando as entidades que muito fizeram para que a história de Santa Catarina fosse resgatada aqui neste 7 de setembro de 1995. São as entidades que prestaram esse serviço ao patriotismo de nossa nação. Os colégios Plínio, Marcolino, Vendelino e Teobaldo, o corpo de seus alunos, diretores e professores, o CTG Porteira do Pinhal, o Léo Clube, a Câmara Júnior, a CIP, Ervateira Pinhal, Corpo de Bombeiros, Grupo de Idosos, Escola de Artes, Rádio Centro-Oeste, demais entidades que contribuíram de uma forma ou de outra para que isso pudesse ser realizado em nosso município. Mas se ergues da justiça, aclama forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Querida comunidade, antes da Guerra do Contestado, eram 37 as propriedades rurais no grande oeste de Santa Catarina. Esses homens que morreram perderam a guerra, mas não perderam a causa que era a divisão da terra. O exemplo disso é Pinhalzinho, que hoje possui mais de 900 propriedades rurais. Pinhalzinho é parte dessa história, apesar
que os livros oficiais nunca terem nos contado. Outro dia, estava assistindo o professor historiador Vicente Teles dando uma palestra no colégio José Marcolino Egger. Ele me perguntou: vice-prefeito, o que você acha dessa história? Eu só tive uma resposta, que foi uma outra pergunta. Hoje, será que é diferente ou os métodos de dominação é que são outros? A luta da terra continua. São mais de 5 milhões de famílias sem terra em nosso país. E o pior, muitos que possuem a terra estão sendo expulsos dela por medidas econômicas errôneas. Nesse momento, quero agradecer fundo do coração ao professor Odemir Petroli pelo empenho e dedicação para que este evento fosse realizado com o sucesso que foi. A todas as entidades e pessoas que realizaram este belo espetáculo de história. Ao professor e historiador Vicente Teles, que largou sua família e veio nos mostrar que também somos parte dessa história de sangue e glória de Santa Catarina. A todos que aqui estão e estiveram, e ciente de que há muito a ser feito para que no futuro tenhamos justiça social. Agradecemos a presença de todos e participação de todos. Muito obrigado, Pinhalzinho. A homenagem ao 7 de setembro, 173 anos da independência, está encerrada.